sejam bem-vindos ao Jardim Particular, a paz do Senhor. Hoje nós estaremos estudando sobre a vaidade. Só lembrando você que o livro tem um QR Code que te leva diretamente para a playlist, tanto via link quanto QR Code te levam para a playlist do Jardim Particular. Vamos analisar a vaidade sobre dois aspectos. Primeiro, a necessidade de chamar a atenção para si, o exagero na apresentação pessoal. Segundo, a vaidade também é definida como algo passageiro e ilusório. Por que a Bíblia fala tanto da vaidade? Porque ela nos enreda e porque ela atrapalha a nossa vida. E a gente não pode ser escrava de um sentimento ou de uma necessidade. A verdadeira beleza está na elegância da alma. Quando se fala de elegância, a gente imagina um look perfeito, como já estudamos na aula do estilo. A roupa que combine com o sapato, com o cabelo, com a bolsa, com o tom de pele. Mas a elegância está muito acima disso. É um conjunto de ações que envolvem a apresentação pessoal, sim, mas que está na postura, nas palavras, no comportamento. Essa é a verdadeira elegância. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites externos como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no interior que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Palavras do apóstolo Pedro. Então a mulher não pode se cuidar ou se arrumar? Pode. Nós temos um princípio que vai nortear a nossa vida que se chama moralidade e decência. Esse é um princípio. Quanto ao estilo e como você vai se arrumar, isso está relacionado à tua personalidade. O que Pedro está ensinando, então? Que não houvesse um exagero das mulheres na sua apresentação externa. Mas ele está nos ensinando o seguinte, que a verdadeira beleza, ela não está em um acessório, em algo que eu posso colocar em mim e depois tirar, como uma roupa, como um pendente, como um enfeite, mas que a verdadeira beleza tem que ser algo permanente, inerente ao ser, à essência e ao caráter. E aí ele nos ensina, na parte B do versículo, que diz assim, ao contrário, esteja no interior que não perece, que não acaba. Beleza demonstrada. Primeiro eu cultivo no interior, depois eu demonstro em ações. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. Um espírito manso. São aquelas pessoas respeitosas, amigáveis, fáceis de lidar, fácil de conviver. Aqui ele está ensinando que essa beleza não é como a Bíblia nos ensina sobre a mulher rixosa, briguenta, encrenqueira. E a Bíblia diz que é melhor você morar isolado, sozinho, do que conviver com uma pessoa assim. Por quê? Porque ela tira a paz. Porque ela incomoda, porque constantemente está trazendo situações à tona. Então Pedro está dizendo, o que é precioso? Um espírito tranquilo, paz interior. E ele diz isso é de grande valor para Deus e também é de grande valor para os homens. Aqui representa o equilíbrio do ser, a paz de espírito, o nível de maturidade espiritual e emocional que nós devemos alcançar. Objetivo: compreender que a beleza externa é passageira, enquanto a beleza interna é inerente ao caráter. Quantas pessoas que não se preocupam com o seu coração? Eu não estou fazendo apologia ao desleixo e à feiura. Eu estou dizendo que tem que haver um equilíbrio. Porque as nossas ações devem ser representadas pelo domínio próprio,
Cuidar da aparência faz parte da vida e é essencial. Vamos estudar na sequência, é essencial, mas não deve ser o carro-chefe da nossa vida. O carro-chefe deve ser a nossa comunhão com Deus e, como diz a metáfora, cuidar do coração, deixar florescer, deixar o coração frutificar. Mas ervas daninhas devem ser arrancadas quando? Diariamente. Aqueles maus pensamentos, maus sentimentos, maus desejos, diariamente tem que estar sendo arrancado do nosso interior. Vaidade é o excesso de preocupação com a aparência, o desejo exagerado de atrair atenção, admiração e elogios. Às vezes a gente recebe um elogio pela aparência. É legal. Mas, na minha opinião, é melhor você receber elogio pela tua hombridade, pela tua postura. Muitas vezes, ou por que não dizer sempre, estamos sendo observadas. O que as pessoas olham em nós? A nossa postura. Como nós nos comportamos, como agimos diante das situações. É assim que as pessoas nos veem, é assim que as pessoas nos olham. A vaidade é quando a pessoa canaliza toda a sua força, toda a sua inteligência para a sua aparência. Gente, cuidar da aparência é essencial, mas lembre-se, a vida é feita de fases. Criança, adolescente, jovem, vida adulta. O nosso corpo ele está em constante transformação, tanto homem quanto mulher. E a gente precisa compreender essas mudanças que são refletidas na parte física. Então não aposte tudo o que você é na tua aparência física. Ela irá mudar, querendo você ou não. Usando o procedimento que você quiser, a aparência irá mudar. Então é muito importante tratar o coração para que haja uma conexão entre você e entre o espelho. Ah, mas eu não gosto de tal coisa. Todas as pessoas acham ou percebem uma imperfeição em si. Isso é natural. E talvez a pessoa nem tenha a tal imperfeição, mas a sua mente, por causa de alguma raiz, por causa de alguma ferida emocional, fica ali dizendo que tem. Por isso é importante tratar primeiro o coração, porque a aparência física ela será mero detalhe. Então a vaidade é o quê? Um excesso de preocupação. É quando a pessoa quer parecer sempre bonita, sempre bela, sempre agradável, e é impossível, porque nós somos humanos. Nós não somos máquinas. Um dia você estará com dor, um dia você estará com olheira, um dia você estará com o teu corpo inchado. É natural. Olha só. Admiração, atenção e elogios. A necessidade de receber elogios é uma pessoa que provavelmente foi muito criticada lá atrás e geralmente na sua infância. Todas as nossas ações hoje, elas têm uma raiz. E você muitas vezes vai precisar trabalhar o teu coração, voltar lá atrás no que te causou dor, sofrimento, trauma. Você vai ter que trabalhar aquilo dentro de você para que você possa florescer. O teu coração não deve ser um deserto árido, a menos que você seja levada para um deserto para uma provação. E isso se refere a um tempo. Mas, no geral, o teu coração tem que ser regado, cuidado, adubado, para sempre estar em florescimento. Refere-se à preocupação com a própria imagem e status. Também está relacionada ao orgulho. Vaidade e orgulho são duas coisas que andam juntas. A vaidade é a necessidade de ser aceito, de mostrar para as pessoas, tanto na parte estética, física, quanto nas suas conquistas,
a pessoa exacerbar, exagerar as suas conquistas. E a base de tudo isso é o orgulho. Quando a pessoa quer impor quem ela é. E nós não precisamos impor a nossa presença, não precisamos impor autoridade. E isso são coisas que automaticamente as pessoas irão ver, sentir e nos respeitar pelo que nós somos e não pelo que representamos. A maquiagem lembra máscara. Máscara lembra demonstrar algo que nós não somos. Você pode usar maquiagem? Pode, não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando no sentido de representação. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua aparência, sem problema. Tem creme para cabelo, tem creme para rosto, tem alimentação que você deve cuidar, tem uma série de fatores. Cuide-se, mas não canalize tudo para a aparência, porque você irá se frustrar se fizer isso. A vaidade se manifesta de várias formas, como cuidado excessivo com a aparência física e a necessidade de aprovação. Quando a pessoa não compreendeu o valor próprio, quando a pessoa tem dificuldades de ser aceita e ela cria vários pensamentos, ou ela tem pensamentos automáticos, que é aqueles pensamentos que vêm e do nada e a pessoa fica ali naquele conflito interno. Por isso Pedro ensinou, trabalhe o coração, não exagere no externo. Vamos analisar 3 pontos agora sobre a menina, a moça e a mulher. Tem que haver uma conexão da mulher que você é hoje com a moça e com a menina que você foi. A menina representa a fase de inocência e sonhos. A menina é quando a gente fica sonhando com o futuro, com a vida. A gente sonha com um príncipe, a gente sonha dentro das lentes infantis e das lentes da inocência, a gente imagina um mundo colorido. Essa é a menina. Só que muitas mulheres foram feridas emocionalmente quando eram meninas, através de abusos, de violência psicológica, verbal, em alguns casos, sexual, enfim. Mas a menina representa a fase dos sonhos. Aí vem a moça, que é a fase de transição entre inocência e despertar interior. Aqui é um despertar. Aqui há um deslumbre diferente com a vida. É quando você tem os sonhos de menina, mas você já consegue tomar as rédeas da tua vida aos poucos. Aí você começa a trabalhar, começa a namorar. Há também uma produção hormonal. E aí a pessoa começa a sentir, a compreender e a interpretar a vida de maneira diferente. E aí vem a mulher que você é hoje. Fase de desenvolver maturidade. Agora, na fase em que você e eu estamos, a gente precisa lidar com tudo o que já sonhamos e com tudo que já aconteceu. A menina inocente, a moça sonhadora que conquistou, tudo que você conquistou hoje como mulher, olhe para trás. Como você se sente hoje? Como você está diante do espelho? Você tem que se olhar no espelho e não focar nas imperfeições físicas, mas nas conquistas, na guerreira que você é, na mulher inteligente, na mulher conquistadora, batalhadora. E todos os desafios que você enfrentou não são para te destruir, mas para que você prossiga, para que você limpe muitas vezes as próprias feridas e prossiga. Agora, a mulher que não chega nesse nível de maturidade, ela vai ter alguns distúrbios emocionais. E isso é muito mais comum do que você pensa. E algumas canalizam suas necessidades e carências para a sua aparência física, tornando-se escravas da sua própria aparência. Enquanto as mudanças internas acontecem, a mudança exterior também está em andamento. Perceba que interiormente a gente está mudando, sempre. E externamente também. Por isso, Paulo, muito sábio, e podemos aplicar a essa aula, quando ele fala
da mudança externa, que o corpo se deteriora, mas que o interior se renova. Então, você tem que sempre trabalhar o teu coração, sempre a renovação da mente. Há um despertar para a vida, expectativas e descobertas. Nessas mudanças naturais, algumas mulheres acabam se apegando demais à aparência física. Vamos analisar agora o cuidado com o corpo e o culto ao corpo. O que é o cuidado com o corpo? É uma necessidade. O cuidado pessoal é importante e está relacionado com a alimentação, pele, cabelo, ter uma boa apresentação, enfim. Bem, o corpo, vamos analisar o corpo como uma máquina. Você precisa cuidar dele. Como é a tua alimentação? Você precisa comer o que é saudável. Frutas, verduras, beber bastante água, fazer exercícios. Aí tem a parte também que a gente cuida da pele, faz uma hidratação no cabelo. Cuida, é totalmente natural e não é pecado. Você deve cuidar do teu próprio corpo para que ele não venha desenvolver enfermidades por falta de atenção. Agora, o que é o culto ao corpo? Quando há um desequilíbrio emocional e a pessoa precisa impressionar os demais, tornando-se escrava de procedimentos estéticos. Bem, culto ao corpo é quando eu coloco o meu corpo como o centro da vida. Então, a menos que você passe a tua vida inteira dentro de uma academia e fazendo procedimentos, caso contrário, você perceberá as mudanças. Exemplo, quando eu me acidentei, ganhei 30 quilos em 2 semanas. Inchei. O que eu fiz nesse dia? Me olhei no espelho, conversei comigo mesma e falei para mim mesma, é uma fase, irá passar, depois as coisas irão se normalizar. Talvez já tenha acontecido com você, não através de um acidente, mas através de uma enfermidade, as mudanças físicas serem exacerbadas. Então, nesse tempo, nesse período, você precisa trabalhar o teu coração. Então, é importante compreender que algumas coisas irão acontecer, coisas inesperadas, irão alterar a nossa aparência física. Mas a pessoa que apostou tudo na sua aparência, ela vai entrar em desespero quando isso ou quando esse tempo chegar na sua vida. Porque o culto ao corpo significa eu tenho que ter um corpo perfeito. A minha aparência tem que ser impecável. Algumas pessoas que você vê na rua, você não as reconhece em casa. Porque elas apostam tanto na sua aparência física que acabam se esquecendo da sua essência. O culto ao corpo está relacionado à vaidade e, nesse sentido, se torna pecado. Porque nós, como seres humanos, nós temos muitas coisas para fazer. Tem tanta coisa para crescer, para aprender, para se desenvolver. Você não pode focar só no que os outros estão vendo e ainda na esperança de que os outros te aceitem. A aceitação não tem nada a ver com o que a gente representa, mas com o que nós somos na nossa essência. Quando há um desequilíbrio, a pessoa se torna escrava. O que é um escravo? O escravo é uma pessoa que não tem vontade própria. Ele é dominado pelo seu senhor. Na nossa época, ainda que a escravidão não exista, ou não estamos vendo no sentido de um acabar prejudicando o outro, mas a escravidão existe de várias maneiras. E no caso de algumas mulheres, ela existe no sentido de precisar, necessitar de validação externa. Quando a Bíblia fala da vaidade, não se refere ao fato de a mulher ser proibida de cuidar-se, mas ao exagero e medo de envelhecer. Interessante, outro ponto aqui é o envelhecimento. Ele irá acontecer. Querendo ou não, ele irá acontecer. Então, nós percebemos a diferença da nossa estrutura física para quando a gente tinha lá 15, 20 anos,
para hoje, que já estamos na faixa dos 30, dos 40, acontecem as mudanças sim. Não tenha medo de envelhecer. Porque quando o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo e vai interpretando a vida de outra forma. Quando eu cheguei nos 30 anos, eu tive uma mudança muito grande, uma mudança psicológica. Quando eu cheguei nos 40, então, nem se fala. A gente vai optando pela paz, pela sabedoria, pela tranquilidade. Você vai filtrando quem fica na tua vida, quem não fica. Você respeita todo mundo, mas você valoriza as pessoas que estão com você. Há uma maneira diferente de interpretar a vida e os fatos. Isso vem com a maturidade, o que nós chamamos de envelhecimento. Mas, na verdade, são só mudanças de fases. Olha só, por isso deve haver um equilíbrio entre exterior e interior. Não adianta eu representar 100% externamente e internamente eu ser uma pessoa vazia, triste, frustrada, amargurada e ressentida. Então eu tenho que trabalhar o meu coração, sim. Todo exagero demonstra uma falta. Tudo que a gente exagera é porque a gente já teve falta daquilo em um momento. Então, se uma pessoa exagera na sua aparência, é porque no fundo ela tem algo que precisa ser tratado no seu coração. E nós não podemos detectar as feridas dos outros. A menos que a pessoa chegue em nós, abra o coração, aí a gente vai ajudar. Caso contrário, ela vai estar sempre com aquela dor, sempre com aquela ferida que está comandando as suas ações e sentimentos. O coração alegre, esse versículo é incrível. O coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito abatido se demonstra nos traços. O coração alegre, o interior alegre, formoseia o rosto. Olha só, quando a gente está bem, isso é demonstrado nos nossos traços, sim ou não? Analise quando você está bem. Você vai lá e pega uma roupa e coloca e já deu certo. Você dá uma arrumada no teu cabelo e está tudo bem. Quando a gente não está bem por algum motivo, a cama fica dessa altura empilhada de roupa. Tudo que você coloca você não gosta. Você arruma teu cabelo, não está bom. Você passa uma base, faz uma maquiagem, não está bom. Por quê? Porque é o teu coração. Então perceba que não é só tratar o externo, mas é cuidar realmente de como nós estamos nos sentidos, é tirar as coisas ruins do nosso coração. E tem momento que a gente precisa orar para aquela angústia sair, aquela tristeza sair. E compreenda também o momento em que você esteja passando. Às vezes você está passando por uma fase de enfermidade, de crise em alguma área, ou financeira, ou conjugal, não importa, todo mundo passa por crises, não tem nada de errado nisso. Lembre-se, tratar os sentimentos, porque eles são a definição da beleza do nosso rosto. E quando as pessoas nos olham, elas olham primeiro para o nosso rosto. Então, é muito importante como nós estamos e como passamos para as pessoas o que estamos sentindo. Beleza não é só uma questão estética, mas de bem-estar e autoestima. Autoestima é como você se vê, não é como o outro te vê. Não é sobre o elogio ou sobre a crítica do outro, é como você se vê dentro de um equilíbrio. Ser resolvido consigo mesma, aceitar-se e realçar o que é belo e criatividade, em vez de curvas, faz parte do processo. Tem pessoas que só se preocupam com a aparência física. As curvas têm que ser definidas, porque na cultura brasileira há uma sexualização precoce. Pode olhar. Você vai comprar roupas, é um exagero para demonstrar as curvas, para demonstrar o corpo. Então, nós precisamos compreender que, ao invés de explorar tanto essa parte, a gente precisa explorar o íntimo, o secreto, a comunhão com Deus. Como a beleza, segundo a palavra, não é para ser exposta de maneira imprópria, deve-se cultivar o coração mais do que o corpo.
Pois quando a beleza física se for, a beleza da personalidade e do caráter estará lá. Olha só. Há um contraste entre a nossa cultura e a cultura bíblica. Na cultura bíblica, as mulheres não mostravam o seu corpo. Mesmo assim, algumas exageravam na sua apresentação, como Pedro falou. No trançado dos cabelos, colocavam fios de ouro, segundo as pesquisas que a gente faz, colocavam enfeites tal, para que quando elas chegassem, tivesse um impacto. Eu estou chegando. E Pedro nos ensina de forma singela, mas de forma muito profunda, que a beleza ela tem que estar na personalidade e no caráter. Sabe quando você diz para uma pessoa assim, nossa, você é uma pessoa muito legal, porque você começou a conhecer aquela pessoa na sua personalidade, na sua essência e no seu caráter, e não na sua apresentação externa. Aqui está a diferença. Uma alma elegante nunca envelhece, antes encanta a todos em todas as fases da vida. A alma não envelhece. A alma precisa ser elegante, precisa ter sentimentos e ações de sabedoria, de paz, de tranquilidade. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Por que Provérbios 31 e 30 diz isso? Enganosa é a graça e vã a formosura. Porque o tempo leva essa beleza. Mas a mulher que teme ao Senhor, a mulher que respeita a Deus, ela será louvada. Por quê? Porque a mulher que respeita a Deus, ela demonstra esse relacionamento nas suas atitudes, nos relacionamentos externos, nas amizades, no que ela faz, no que ela crê, como ela vive, como ela procede. Nós demonstramos o respeito que temos a Deus na nossa conduta diária. Esse é o segredo. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Viver de maneira honrosa e dedicada faz toda a diferença. Temor, o que é temor? É respeito a Deus. Quando eu respeito a Deus, isso é um princípio, eu respeito você. Quando eu respeito a Deus, eu respeito a mim. Tem pessoas que nem têm noção do valor próprio, de como Deus as fez, de como Deus as criou, da sua essência, do seu espírito, sua alma, seu corpo, do valor que elas têm. Muitas pessoas não compreendem esse valor. E o respeito a Deus me faz ter esse discernimento e, lógico, conhecimento da palavra. Reflexão. Não se apegue demais ao que é temporal. Dedique tempo ao que lhe faz crescer internamente, como aprendizado contínuo, desenvolver hábitos saudáveis, tanto na área física quanto espiritual e emocional. Mulher, faça algo que te desenvolva como ser humano. Leia, estude, faça cursos. Eu não atuo como profissional, mas a minha vida inteira foi fazendo cursos. Para quê? Para que eu pudesse ter conhecimento, crescimento pessoal e intelectual. E isso você pode fazer através de uma leitura diária. Nós estamos na época da tecnologia e eu estava olhando quando os cientistas estavam explicando que essa avalanche de informação, de stores, de um monte de coisa que nós temos e de assuntos, você fica ali repassando, repassando. Você está treinando a tua mente para a falta de concentração. Aí a tua mente não vai conseguir se concentrar em nada. Pegue um livro, pegue a Bíblia, sente, leia. O que a Bíblia nos ensina? Tem que meditar. Porque se não meditar, você vai só decorar um versículo. Primeiro você lê, segundo você medita, terceiro você pratica. Tem que estar dentro de você a palavra. Cresça internamente, intelectualmente. Quando as adversidades, lutas, provações e tentações virem na tua vida, coloque o conhecimento em prática. Aí você vai ter um outro estilo de vida. Não um estilo de vida fútil. Não um estilo de vida insignificante.
baseado na aparência pessoal. Não, está muito além disso. Tem que haver um equilíbrio, uma conexão entre espírito, alma, corpo, conexão com Deus, conexão com as pessoas. Mas para isso acontecer, você tem que ter conexão com você mesma. Peça para o Senhor curar a tua alma, curar as suas feridas, te libertar do que não é essencial. Não se apegue demais ao que é temporal, mas desenvolva hábitos saudáveis e cresça. Cresça espiritualmente como? Na comunhão com Deus, vencendo o teu próprio interior. Cresça emocionalmente como? Amadurecendo as tuas emoções. Sentir as coisas, ter emoções é normal, mas amadurecer as emoções é outra história. É saber lidar com os desafios externos sem que o interno seja desmoronado. Nenhum cosmético pode esconder a tristeza do coração. Então, mãos à obra, cuide de seu coração. Bem, vamos encerrar essa aula compreendendo a importância de valorizar o que é eterno e não o que é temporal. Cuidar do coração para, sim, ter uma aparência saudável. Cuidar do corpo físico. Até tem algo que eu me lembrei agora sobre a depressão, que tem a depressão espiritual, a emocional e a física. A depressão causada pela parte física é quando o teu corpo não tem vitaminas suficientes. Então, cuide do teu corpo. Faça uma reposição, tanto de vitaminas quanto dos alimentos saudáveis. Quando a depressão é emocional, é por coisas que nos aconteceram e as emoções ficaram descontroladas. E a espiritual é quando há um ataque satânico. Não permita que a vaidade dirija a tua vida, mas que o teu coração seja edificado diariamente, regado diariamente, cuidado, adubado, santificado, para que possamos ter uma vida plena. Certo? Que Deus abençoe. Até a próxima aula. Um grande abraço.